Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Cristo Jesus estejam com cada um de vocês. Eu fico muito feliz de novamente poder estarmos aqui juntos. Afinal, Deus tem abençoado esse trabalho e tem alcançado muitas pessoas. E eu fico muito feliz de você estar parando um pouco das suas atividades para ouvir a mensagem da manhã que o Senhor tem para nós, tá bom? Hoje a gente vai orar junto, a gente vai buscar a direção e a orientação do Senhor. Fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Que eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, Deus vai tocar no seu coração. E isso é algo que me surpreende muito, ver como que Deus trabalha. Queridos, há muito tempo atrás eu poderia estar perdido e ainda estar no mundo, mas Cristo Jesus, Ele me resgatou das trevas. Ele me resgatou trazendo para a luz dele. E eu vou falar um pouquinho aqui como foi a minha vida antes e hoje servindo a Cristo. Eu tenho certeza que você não vai perder nada, absolutamente nada, servindo a Cristo. Muito pelo contrário, o que Cristo nos dá não é bênçãos aqui na terra, mas uma eternidade junto com o Pai. Que coisa melhor que isso? Felizmente, existem muitas pessoas que elas estão trocando a bênção por prazeres temporários. Elas estão acabando deixando de lado a bênção e acabam se esquecendo que Deus tem um propósito para elas. E tem gente que está tão apegada nesse mundo, nesse materialismo que o mundo oferece, que elas não conseguem largar. Elas não conseguem largar porque elas se veem numa situação muito difícil e pensam que se largar, se desapegar daquilo, elas vão morrer de fome, elas precisam daquilo. E acaba que aquilo vira um ídolo na vida da pessoa. A bênção de Deus maior é a salvação. Não existe outra bênção maior do que a salvação. É claro, Deus pode sim nos dar bênção, mas olha que maravilhoso, pessoal. A gente podia estar hoje sem nenhuma esperança de que quando fechássemos os olhos para onde iríamos. A gente podia estar sem nenhum desejo, mas Cristo, Ele nos resgatou. Eu lembro que antes de eu me converter, eu tive muitas batalhas para me converter, porque o inimigo ele sabe, amados, o inimigo ele sabe muito bem que quando uma alma ela se converte, ela está entregando a sua vida para Jesus Cristo, e entregando a sua vida para Ele, ela está isenta da condenação eterna. A Bíblia chega a fazer uma menção que o inferno é reservado para Satanás e os anjos de Satanás, ou seja, os demônios. Então, lá nem chega a mencionar que é para o homem. Mas eu gosto muito de explicar aquele versículo falando algo que muitas pessoas dizem e isso realmente é uma verdade. Que diz que quem não tem parte com Deus tem parte com o diabo. Aliás, a palavra de Deus menciona filho de Deus, mas também tem os filhos do diabo. Infelizmente, existem os filhos do diabo. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, Judas, ele foi chamado de filho da perdição. O coração dele não se viu arrependimento. Irmãos, quando eu fui para me converter, eu enfrentei muitas batalhas, mas eu sempre sou uma pessoa que eu gosto de ouvir as coisas e entender as coisas. Então eu tive muitas dificuldades, acabou que veio entrando uma doença na família e eu fui procurar justamente por isso. Meu pai teve alguns problemas e não vou mencionar os detalhes aqui, mas ele teve alguns problemas, meu pai chegou a dar câncer, então eu pensei que não haveria outra saída. E a primeira coisa que me vinha na mente é preocupação com relação a isso. Eu falei, será que vai acontecer agora? E eu não tinha um amparo, eu não tinha
Eu não tinha com quem eu pudesse conversar, com quem eu pudesse entregar aquele fardo pesado. Sabe? A preocupação, ela mata, não é rápida. A preocupação, ela mata lentamente. E aquilo começava a me perturbar. Eu ficava pensando o que seria de mim. Então eu tinha um amigo, não vou mencionar o nome dele por questão que eu nem disse a eles que ia fazer esse vídeo, mas eu tinha um amigo que eu pude contar com ele. E eu lembro que até hoje eu mandei mensagem para ele e eu lembro que eu escrevi na mensagem assim que eu estava afastado de Cristo. Eu estava tendo pensamentos muito ruins, pensamentos negativos, de que o pior viria e de que a minha vida seria um desastre, que como se fosse Elias, talvez nem que o viver era bom. Mas eu conversei com esse amigo meu e ele me falou que estava reunindo e ele me convidou. Era num domingo e ele me convidou para a gente ir juntos à igreja. E foi aí, amados, que tudo começou. Foi uma bênção muito grande, porque o simples fato de eu ter começado aí, eu fui durante muito tempo e chegou num tempo que eu desanimei. Olha para você ver como que o inimigo ele é sujo. Eu pensei assim, eu não vou voltar mais na igreja não. E eu fui para a roça. Eu lembro até hoje disso que fala de Jonas, né, que ele foge da presença do Senhor. E eu fui para a roça, eu falei assim, eu vou para a roça, eu não vou voltar mais. Cheguei até a pensar na época, esse negócio de crente não é comigo. Mas a grande diferença foi que eu estava lá em casa e eu comecei a colocar numa pregação lá e comecei a assistir. Então eu voltei, eu falei, vou voltar. E os irmãos todos preocupados me perguntaram, por que você não voltou? Inclusive, eu lembro disso até hoje, teve um irmão em Cristo que ele veio até na minha casa e falou assim, olha, eu estava trabalhando, mas meu pai estava. Hoje esse irmão ele está na glória. Ele me disse assim, olha, seu menino não voltou mais lá, o que aconteceu com ele? E aquilo, mas me deu uma força muito grande, porque eu acho que se ele não tivesse vindo até na minha casa e falado aquilo, eu não voltaria até hoje. Então eu voltei para a igreja e fui entendendo o plano de salvação que Jesus Cristo tinha preparado para cada um de nós. E até que eu peguei bem rápido. Eu lembro que eu estava nas minhas férias e eu entendi aquilo. E eu sempre tinha dúvidas e até hoje, é claro, ninguém é perfeito, sempre a gente vai ter dúvida. Eu sempre saciava as minhas dúvidas. E olha que interessante, tirando essas dúvidas com os irmãos em Cristo, um dia eu fui na casa do irmão, o irmão me convidou, um irmão e uma irmã me convidou, falou assim, olha, vamos lá em casa, vamos lá, vamos dar uma passadinha lá para você ir lá. E nesse dia, irmãos, foi um dia muito glorioso. Colegas, foi um dia muito, muito glorioso. Foi aquele exato dia que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Eu fui na casa desses irmãos e nós ficamos cantando hinos, ficamos cantando louvores ali. Em meio àquilo tudo, conversa da palavra de Deus e cantando hinos, louvores. Eu achei aquilo muito bom e naquele momento, amados, eu tenho certeza que Deus, ele já estava falando que a vontade dele era aquela, que eu entregasse a vida para ele. E quando eu cheguei em casa, nós ficamos muito tempo lá, muito tempo. Eu lembro disso até hoje. Nós foi na parte de tardinho e eu cheguei em casa à noite. E quando eu chego em casa, eu desço do carro, tem uma irmã virou para mim e falou assim, 2 coisas podem acontecer hoje, eu não esqueço disso até hoje. Ou você morrer, ou arrebatamento acontecer. E como eu já tinha entendido, aquilo me preocupou muito, amados. E ela entrou no carro, nós despedimos e foi embora. E porventura, eu não consegui dormir de noite. Quando chegou que eu fui deitar, eu mexi para um lado, mexi para o outro, eu estou preocupado com isso. Isso é um assunto que tem que ter urgência.
Então, amados, foi naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Eu lembro que até hoje, é claro, eu não lembro a oração toda, mas eu lembro que eu pedi ao Senhor para escrever o meu nome no livro da vida. E ali eu entreguei a minha vida para Ele. E por incrível que pareça, enquanto eu não entreguei, eu não consegui dormir. Aquilo me preocupou. Depois eu fiquei pensando que a irmã falou que eu vou morrer e eu não tô sabendo. Eu pensei um monte de coisa na hora. Mas aquilo me deu um alívio muito grande, amados. Um alívio muito grande. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele tira o peso do fardo que a gente tem. Muitas pessoas elas não querem entregar o fardo. Elas insistem em ficar com os fardos, mas não querem entregar para Jesus Cristo. E entregar a vida para Jesus Cristo é a melhor coisa que a pessoa pode fazer. Até hoje eu não me arrependo de maneira nenhuma, porque Cristo me libertou e eu tive um crescimento espiritual para a honra e glória do nome do Senhor muito grande. E até hoje o Senhor tem me ajudado. Eu vejo isso como reflexo de tudo que aconteceu no passado. Tive um passado muito manchado pelo pecado, mas hoje eu tenho certeza que eu estou restaurado e que espera a mim é algo muito maior. O que eu estou querendo dizer com esse testemunho é que você também pode ter algo maior. Você pode ter algo melhor. Não deposite sua confiança no homem nem na terra. O homem é falho e a terra vai se acabar, mas aquele que é eterno se chama Jesus Cristo, tá bom? Então eu quero que você ore hoje comigo para nós estarmos juntos orando, e eu quero que você entregue sua vida para Jesus. Simplesmente entregue, abre o teu coração e entregue. Jesus Cristo, Ele te aceita. Vai, como você está, vai. Jesus Cristo, Ele vai te aceitar como você está. É claro que depois você precisa mudar, porque existe uma vida de santidade. Mas se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração, abra seu coração e ore comigo assim. Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade, Senhor, pelas coisas que nós temos feito no nosso passado, na mancha, Senhor, se há alguma pessoa aqui que ainda não tem conhecimento da verdade, mas que está indo pelo caminho da perdição, te peço que o Senhor possa estar purificando ela e curando ela, Senhor, livrando ela do fardo do pecado e fazer com que ela entenda que somente ela pode fazer isso, confessando e aceitando a Ti no coração dela. Graças sejam dadas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso, meus amados. Entrega a vida para Jesus, porque é o melhor. Ele prometeu dar o penhor, uma garantia, que é a vida eterna. E assim diz o Senhor, assim diz aquele que está no trono. Portanto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E você pode viver, ainda que esteja morto. Que a graça de Deus esteja com vocês.